Porquê do clima cinzento no dia de finados? Mente influencia? Diferença entre mediunidade e projeção. O que vamos fazer aqui, como sempre, é quebrar mitos, desconstruir. E não é justo desconstruir uma coisa e deixar outra no lugar dessa, ainda na frente. Para você se espiritualizar, você tem que desconstruir tudo. Então não é perseguição quando você diz que tudo mesmo é falso. Tudo. Qualquer técnica. Ah, mas mediunidade, as suas projeções também é uma técnica, não é uma técnica. É uma técnica respirar, seu coração bater, você caminhar para frente, são parte da sua mecânica, da sua natureza. É natural. Tudo que não é natural é artificial. Qualquer técnica é artificial, é forçar de barra. Se você precisa de uma escola de iniciação para ser iniciado, se você precisa de uma religião para ser religioso, se você precisa de uma psicoterapia para entender descendência, que não é o que eles têm como insistência, se você precisa de ciência para entender seu corpo, quem sente, dói, rala, caminha, sente a necessidade de descanso, trabalha, vai atrás das coisas, é você ou o cientista que explica seu corpo? Então você entende o que acontece com ele. De alguma forma, você vê isso. Só que você tem que confirmar com coisas que te controlam socialmente. Você pensa que a sociedade humana é a humanidade. Não é. Humanidade é uma classe hierárquica de seres inteligentes. Ok? Passado o lápis, então, ponto. Agora vamos para o humano que não tem mais corpo físico. Ele existe, mas não tem mais corpo físico. Por que chega no dia que comemoramos socialmente, o dia deles, os finados, aqueles que finalizaram mais uma vida, defunto é aquele que não tem mais função. Por que a gente modifica e parece que o clima modifica? Vamos dar exemplos práticos, eu sempre digo. É melhor dar exemplos do que explicar, porque tentar explicar a mente sempre bloqueia. A mente já tem um antivírus, mas é o antivírus da verdade. Se eu pegar agora e convidar vocês para fazer uma workshop em uma sala relativamente pequena, e eu pegar todos os meus inscritos que passam de 700, caberia dentro de uma sala pequena? Algumas pessoas se obrigariam a se exteriorizar, ir para a parte de fora e me ouvir lá de fora. Caso eu quisesse esse tipo de assédio, esse tipo de propaganda, né, de holofote, não quero, eu já tenho canal aqui. Todo mundo na sua casa, é que nem namoro hoje em dia. Você com a sua vida lá, e minha vida aqui, mas a gente se compartilha. Nos vemos quando dá, quando a vida e o tempo nos permite. É muito bom, daí cada um tem seu espaço e nenhum vai estar desrespeitando o espaço do outro. Mas não quer dizer que não possa amanhã depois juntar as escovas de dente, né? Se esse afastamento, né, for um problema. Mas por que a gente tem a impressão que muda o clima e que a gente muda psicologicamente também? Por o mesmo motivo que eu falei. Você junta muita gente numa sala, com certeza vai esquentar a sala. E isso você está a par, não pode negar. Então você imagina colocar os supostos vivos, que não são vivos, eles são existentes, e aqueles não existentes ou inexistentes ao nível dos sentidos. Os ditos mortos ou pseudomortos, vamos deixar assim.
Um dia eles vão ser mortos, na segunda e terceira morte, quando morrer todos os corpos existenciais e ficar só a consciência. Essa consciência também é ouvida. Então, já estamos entendendo tecnicamente como funciona. Eu coloco muita gente, esquenta, energia. Então, energia existe, energia influencia. Energia. O que mais que pode acontecer? Com vozes múltiplas falando ao mesmo tempo, ruído. Dependendo do que se fala, é por isso que sempre tem. Isso não é pedância, gente. Sempre tem um mestre daquela escola. O cara do canal, aquele que fala e todo mundo está ouvindo, porque não tem como falar em loco. Ao mesmo tempo, porque você assiste, por exemplo, um vídeo e depois que a pessoa, o idealista, pensou e reproduziu, gravou. Fez o vídeo e lançou. Ele não está lhe pedindo opinião, apesar que você pode dar. Mas ele está falando aos ventos, ele está falando para ver o que que dá. De repente alguma semente cai na terra certa. Acredite quem quiser, aceite quem quiser e até rechace quem quiser. Ressache. Então, duas coisas a gente já tem provas cabais técnicas, ou seja, físicas. Muita gente esquenta o ambiente e muitas vozes vira ruído. Então tem que deixar só um falando, e um de cada vez, para se entender, porque senão mistura com a voz do outro, dá uma língua estranha. É como se você pegasse um jogo de letras, né, ou cruzadas, e você, atrapalhado, não consegue formar palavras. Está tudo misturado. Então, imagina você juntar os pseudovivos com os pseudomortos. E o que que acontece? Vamos dar um exemplo lá dos mouros, né? Mouros, a origem da palavra moureno, ou moreno. Os hispânicos, que são descendentes dos islâmicos. Tanto é que é tudo arabesco, né? Em Portugal e Espanha, apesar que Portugal é um substrato do espanhol. Por isso que são línguas que são entendíveis, quase idênticas em alguns aspectos. Eles têm a farra do boi, ou tourada. Você mexe com o bicho, muitas vozes, muito calor humano, muita movimentação, o bicho pensa que está sendo atacado, e realmente, de certa forma, ele está. Então ele atende, ele reage, ação e reação. Olha a lei do karma de novo. Karma é só isso. Karma, né? Car, divino, má, matéria. Daí que a gente vem, né, com a palavra mal. Mal é uma afirmação de matéria. Nada tem a ver com o mal cósmico. Esse mal até ele não existe, porque a gente não sabe o que que é mal. Por exemplo, punir alguém que faz injustiças, comete violência, é mal isso? Então por que que Deus deixa esse mal ser punido? Então, acho que Deus também tem opinião. Ele não é quietinho, né? Como nos ensinam que ser iluminado, estar em contato religado com Deus ou com qualquer coisa, com qualquer inteligência ou consciência, é ser calado. Calado. A pedra é. Você é pedra, você está 4 reinos de distância. A pedra você atira, você esmigalha ela, você destrói as encostas, daí vai entrar a questão do clima. Mas eu não quero entrar em ecologia, porque esse não é um vídeo dedicado a esse tema importantíssimo. Eu quero falar do quanto a gente se influencia. Vejam, se eu começar próximo aos dias, um dia, apesar que dia dos mortos, dia das mães, dia dos pais, das crianças, dos avós, dos professores, é todos os dias. Porque eles estão todos os dias ao nosso lado, inclusive os mortos. Eles não vão entrar agora por uma porta atômica e vão agora que estão próximos. Eles estão do teu lado. Sua avó que lhe amava e você ainda ama tem, vamos dizer, afinidades. Continua até essa avó desaparecer, ela não é mais sua ancestralidade. Nem você pertencerá mais a ela quando também acontecer com você e com seus descendentes que ficam por aqui.
E outro exemplo que dá para dar, por exemplo, você ouve seu pensamento? Claro que você ouve. Pensa numa coisa agora, pensa numa música. Tem um conceito científico muito interessante que é o worm ears. Worm ears é vermes de ouvido. Aquela música chata, que na verdade não é chata, porque se você tem gravada aí na sua mente, é porque você, de certa forma, tem afinidade com ela também. E você ouve os seus próprios pensamentos. Então você também pode ouvir os mortos. Você é médium natural, todo ser humano é. Só que é uma coisa que não lhe interessa. Por exemplo, passa um carro na estrada, à frente da sua casa. Você está vendo um programa, você está concentrado, fixo. Você está bitoladamente dentro do filme. Passou 10 carros, você não ouviu nenhum, a não ser aquele que atrapalhou o áudio do seu importantíssimo vídeo. Pode ser esse aqui. Então a gente ouve e vê aquilo que a gente quer. Ah, mas então não é imaginação? Em termos de plasmação? Tipo aquilo que não é natural? Olha, você ver uma coisa que é real. Digamos que você veja agora um ente, né, lá do astral, um ente querido que morreu. Eu vejo ele dizer, amanhã é meu dia, vai lá levar uma flor. Ele não vai um dia desaparecer, o corpo dele não desapareceu, então tudo é plasmação. Então você vai chegar a um ponto de acreditar que tudo é uma mentira. Mentira no aspecto que a mente está te enganando. Só que lá no mundo da mente, a sua mente e a mente do outro, que ainda tem mente, se ele tiver, é ouvido. Um ouve o outro, só que um está aqui e o outro não está lá. Por exemplo, você não está me ouvindo, eu estou a quilômetros, milhares de quilômetros longe de você. A onda vai até você. E eu posso atrair a atenção de vocês com assuntos interessantes que você vai buscar depois por si. Não precisa ser no meu canal. Pode até sair, mas vai continuar com aquilo dentro de você. A informação, ou a dica, ou a curiosidade. Instigação, né? Aquele ímpeto. Ó, o cara me colocou uma ideia assim, agora comecei a procurar também. Eu nem acredito nele, mas que me dá uma sensação, é isso que os mestres, os professores, o músico, o poeta, o pintor, toca a gente de certa forma porque a gente tem aquilo que ele tem. Não é porque ele é especial e está nos controlando que devemos segui-lo. Ele quer seguidores, nem sempre. Eu, no meu caso, por exemplo, eu só tenho prazer de conversar. Ouça quem quiser, entenda quem quiser, aceite, desaceite quem quiser. Pode colocar até dislike. Mas então, é fácil, se você ouve seu pensamento, você consegue conceber os mortos. E qual é a diferença entre você ser médium e ser projetista? Eu, por exemplo, eu comecei com 3 anos de idade, foi a primeira vez que eu flutuei em torno da minha casa, vi o cordão de prata, era um bebê, 3 anos é um bebê. Mas isso eu vejo como um atavismo disso, talvez eu já fazia. Não sei se é porque eu vim aqui para ajudar, como muitos irmãos que vêm, para despertar algo mais que isso aqui, ou eu era muito apegado na matéria em outra vida, talvez até podia ter sido mulher, pegado nos cosméticos, né? A mãe cósmica, por exemplo, eu estava falando com o irmão, Leandro, da Umbanda, que ele perguntou sobre Yansan e Lilith. Sim, os dois aspectos tudo tem. O homem também tem, tudo tem. O aspecto compaixão e o aspecto cosmético, né? Aparência e consciência. Mas esses mortos, aparentemente mortos, né? Os mortos só morrem para os vivos, não para os mortos. Eles estão lá, com a turma deles, ainda estão te vendo, por isso que eles acreditam que estão vivos. Eles veem as matérias abaixo. Até o morto, entre aspas, morto, não gosto de falar assim, como dizia Mário Rosso de Luna, a morte é a maior das mentiras, exato, porque eles estão lá, eles não se vê mortos. Nós aqui mentimos que eles estão mortos, mentimos para nós mesmos porque a gente não vê, a gente não ouve. Mas se a gente ouve o pensamento e a gente consegue ver o pensamento, pense agora no carro do seu sonho. Vai aparecer com nitidez de detalhes, em vivo som e cores. Então você também pode ver o morto. Pense agora na sua avó, ela está viva. Como você está vendo, linkou, ó, pegou. Você tem rede, pegou a onda
vai aparecer na sua tela mental aquilo que você busca. Né? Você tem um provedor, tem um buscador, tem tudo em você. Tanto é que a gente exteriorizou isso. E nós vamos falar sobre exteriorizar e internalizar. Aí, por isso que eu tenho que dar exemplo. Eu comecei com 3 anos de idade, lá pelos 14 parou. Porque daí eu aprendi sobre mediunidade. Eu entrei na sociedade espírita, na gnose, comecei a despertar certas coisas e esse desdobramento se transformou para fora, saiu para fora como sarampo. Se eu não identificaria fisicamente isso jamais. Eu ia achar, é um sonho. Eu só tenho mediunidade no sonho, né? Nitidez no sonho. Aí eu pego, não satisfeito, eu começo de novo a praticar as minhas viagens. Meus sonhos em que eu não faço uma técnica, um mantra, nem nada, mas eu simplesmente lembro que eu tenho uma alma. A minha consciência passa para a alma. Você está onde você pensa. Então a minha consciência, que está desdobrada em 7 corpos, você entra só num, vamos dizer que seja o astral. No eu fazer isso muito assiduamente, a minha mediunidade externa, que antes era interna e se tornou externa, dependendo da adaptação, dependendo da necessidade ou até da curiosidade, esse desdobramento foi para fora, eu não me desdobrava mais por dentro. Quando eu conheci a gnose, eu retomei acontecer. Só de eu ler Mestre Samael Aun-Weor, mestre deles, eu gosto de chamar de Samael ou Vitor. Pesquise sobre ele, é muito interessante, que para quem é entusiasta disso, tem muita informação lá e procede muita coisa, pelo menos para mim, porque eu vi na prática. Então, para você ser médium, geralmente o médium não é projetista. E o projetista geralmente não é médium externo, médium cognitivo, de sentidos, sensitivo. Então a minha mediunidade externa voltou de novo para dentro e agora eu começo a ver sonhos lúcidos. Como aqui você pode ter uma consciência desperta e esse sonho de matéria, que é tudo passageiro, fugaz, impermanente, você começa a entender e essa vida começa a ter um sentido, começa a tomar consciência de quem ela é, do limite dela e também das suas possibilidades. Tanto que a gente tem muita possibilidade aqui de trabalho, criações tecnológicas e tudo mais. Mas daí o que acontece? A minha mediunidade entra para dentro, eu começo a ver os mortos e vivos e tudo mais internamente. Desculpa que tá friozinho aqui. Aí, num desses desdobramentos, eu estou flutuando por uma rua e uma sessão espírita me atrai. Chego lá na mesa, os médiuns dizem assim: devolve que é vivo. Aí uma criança me pega, eu estou que nem um balão, eu estou na mão de uma criança que está no astral e é viva e me leva para me tirar daquele recinto, porque não era comigo que eu não conversava. Até com medo de represárias. Processo. Né? Se eu estou lúcido ali, eu posso saber onde eu estive. Então você imagina, você está sempre em contato com essas coisas, não é amanhã, dia de finado. Só que, se você começa a agredir muito o meio, não esquenta a sala, que nem eu falei, com reunião, se você falar muito nas pessoas, as pessoas não te atendem,